Olá, essa é a nossa primeira aula de desenho técnico, onde nós iremos apresentar os principais conceitos e definições do desenho técnico. Além disso, iremos abordar as principais diferenças entre o desenho técnico e o desenho livre ou artístico, e vamos falar um pouquinho, de maneira introdutória, sobre os principais modos de representação em desenho técnico. Um objeto ou um elemento, ele surge inicialmente na mente de um arquiteto ou de um projetista. E essa ideia, ela é transmitida, através de desenho. O desenho ele vai permitir que o profissional ele materialize a ideia dele, comunique essa ideia por meio de desenhos e o principal, ele vai possibilitar, com esses desenhos, que aquilo que antes estava apenas na cabeça dele possa ser efetivamente materializado no mundo físico. Essa representação por meio de desenhos, ela pode acontecer tanto por meio de desenhos mais simples, como a gente mostrou no slide anterior, ou através de elementos ou desenhos mais complexos. Esses desenhos mais complexos, eles além de trazerem a caracterização das formas do objeto, eles vão trazer também algumas informações que permitam que esse objeto, que esse elemento, ele possa ser melhor compreendido. Então, informações como o tamanho, informação como as características mais específicas daquele elemento vão passar a ser representadas, possibilitar que essa informação que está contida ou que estava inicialmente dentro da mente de um determinado projetista, ela possa ser transferida para o mundo real. Desse modo, a gente pode perceber que a imagem ela acaba por substituir o objeto. Ela substitui o objeto enquanto ele ainda não existe, ou seja, enquanto ele ainda está na sua fase de concepção, e ao mesmo tempo ela traz as informações que vão ser necessárias para que aquele edifício ou para aquele objeto que está ali sendo representado ele possa ser materializado ou edificado. O desenho ele substitui ainda quando aquela informação ou aquele objeto ele deixa de existir. O Fusca, por exemplo, ele é um veículo que deixou de ser fabricado na sua versão inicial, mas por meio da sua representação eu posso utilizar essa informação para estar fabricando novamente esses veículos ou esses automóveis. A imagem ela tem um potencial de comunicação muito mais eficiente do que a própria linguagem, tanto escrita quanto falada. Se a gente pegar o exemplo do Fusca, se a gente for descrever esse carro para uma pessoa que nunca o tenha visto, a gente vai ter uma interpretação que não necessariamente vai estar próxima da que o carro de fato é. Então eu posso ter pessoas diferentes descrevendo o mesmo objeto e obtendo resultados ou descrições completamente diferentes. De modo que esse tipo de linguagem, ou esse tipo de comunicação, ela acaba dando a possibilidade de você ter interpretações diferentes relativas a um mesmo objeto. Que dentro do nosso contexto de desenho técnico, isso tem um significado muito interessante, que vai começar a separar um desenho de representação, ou seja, um desenho que simplesmente vai ilustrar um objeto, de um desenho mais técnico, de um desenho mais operacional, eu começar a inserir ou associar a esse desenho informações que vão me ajudar a entender melhor o objeto que eu estou representando. Informações que vão me dar características daquele elemento ou daquele objeto de forma muito precisa. Informações como tamanho, informações como cor, informações como tipo de material. A partir do momento que eu começo a inserir esse tipo de informação ao meu desenho, o meu desenho ele começa a ter uma função prática e objetiva muito clara, que é permitir que eu não só comunique de forma clara e precisa as informações que são pertinentes àquele objeto, mas ele vai permitir também que eu possa construir aquela peça ou aquele elemento. Bom, a partir do que a gente discutiu até o momento, a gente já tem condições de apresentar a nossa primeira definição de desenho técnico. O desenho técnico ele é um tipo de representação gráfica que permite que eu possa descrever o meu objeto a partir das características que vão ser necessárias para que eu possa estar entendendo o funcionamento daquele objeto e, eventualmente, fabricando ou construindo.
E ao mesmo tempo, essa representação ela não pode ter múltiplos significados, né? Ou seja, essa representação ela tem que possibilitar uma única interpretação. Então, essa é uma outra característica do desenho técnico. Então, a gente pode falar que o desenho técnico ele representa um objeto, ele caracteriza esse objeto de forma precisa. A gente já tem também condições de separar o desenho técnico do desenho artístico. Como a gente já falou anteriormente, o desenho técnico ele precisa ser preciso, ou seja, ele tem que apresentar de forma clara as principais características daquele objeto. Ele tem que ser de fácil percepção, ou seja, eu tenho que conseguir ler de maneira muito rápida aquele desenho, e principalmente ele não pode ter múltiplas interpretações, né? Ou seja, aquilo que está sendo representado no meu desenho ele tem que significar uma única coisa, né? Até porque como são desenhos que têm uma finalidade prática, né, que é proporcionar a construção ou fabricação de um determinado objeto, eu não posso ter informações ou significados diferentes para o mesmo tipo de desenho, né? Então essas são as principais características do desenho técnico que vão servir que vão afastar esse tipo de desenho do desenho artístico, que é um desenho que ele vai representar um objeto sem uma preocupação com a precisão, né, dos detalhes. E normalmente, né, ela vai dar aí a possibilidade de interpretações diferentes para quem está tendo contato com aquela obra. A gente traz alguns exemplos, né? A gente traz 2 autorretratos do Picasso, em que, apesar de serem autorretratos, eles podem, pela falta de detalhes, serem atribuídos a pessoas diferentes. Você pode não associar essas imagens ao objeto, né, ou à pessoa que estava sendo representada inicialmente. O outro exemplo que a gente traz é a Noite Estrelada, do Van Gogh, que ela possui, né, ela também dá aí pra gente algumas margens, né, para interpretação. Então cada um desses pontos, por exemplo, pode ser confundido com a Lua. Mesmo que essa imagem ela possua uma representação que é um pouco mais característica ao que está muito presente quando a gente representa luas, quando a gente desenha a Lua, não necessariamente isso pode significar isso. Essas espirais, né, elas podem tanto representar as nuvens no céu, como eventualmente elas podem estar representando a ventania. Uma outra questão é em relação à precisão das representações, né? Então a gente tem na realidade uma simplificação daquilo que está sendo visto pelo artista ou pelo pintor. Esse elemento que aqui aparece, ele pode ser interpretado, a gente pode estar atribuindo a ele uma grande quantidade de significados, né? Ou seja, eu tenho a mesma imagem que representa uma cena real, um objeto do mundo real, que me possibilita uma grande quantidade de interpretações, né? Então, o desenho artístico ele vai ter essa finalidade, ele vai ter esse tipo de característica. Por outro lado, o desenho técnico ele vai vir associado a uma grande quantidade de informações que são técnicas, ou seja, informações que vão permitir que eu possa não só entender aquilo que está sendo representado e ilustrado, mas que eu possa analisar e eventualmente construir. A gente tem a planta baixa da ópera de Guangzhou, na China, que é um projeto da arquiteta Zaha Hadid. E nesse desenho a gente consegue perceber que além das formas do objeto, a gente tem uma escala gráfica que possibilita que a gente possa ter uma ideia da dimensão desses elementos. Eu tenho uma indicação de norte que me dá uma referência de como que esse edifício ele está inserido dentro do terreno em relação ao eixo norte-sul. Eu tenho uma nomenclatura dos principais ambientes que constituem o meu projeto, né, a minha edificação. Então eu tenho uma praça, eu tenho um foyer, eu tenho um auditório, que é onde efetivamente acontecem as apresentações, eu tenho
os palcos, enfim, eu consigo, né, através do desenho técnico, apresentar e caracterizar de forma muito precisa as informações do meu projeto. Aqui a gente tem um corte, né, que seria uma vista vertical daquela edificação, ainda do mesmo prédio, onde eu tenho aqui as alturas, né, ou seja, os níveis que os meus pavimentos eles possuem. Eu tenho aqui uma marcação de iluminação, né, ou seja, como que a iluminação ela vai estar sendo projetada sobre o palco. A gente tem aqui a identificação do estacionamento, a proposição e a apresentação de alguns elementos estruturais, entre outras informações. Então, percebam que esse tipo de desenho, ele é um desenho de leitura rápida. É claro que para que essa leitura ela seja rápida, eu preciso ter um conhecimento prévio de como e o que cada uma dessas simbologias elas representam. Mas, assim, uma vez que eu domine essa linguagem, eu consigo ler e interpretar de forma rápida o que está sendo dito dentro através daquele desenho. E o principal, eu vou montando, né, eu vou utilizando essa linguagem para montar uma percepção de como que aquela edificação ela vai ser construída ou como que ela vai ser produzida. Eu tenho aqui ainda outra imagem ainda do mesmo projeto, onde são aqui ilustradas os elementos estruturais que vão ser utilizados para a construção daquele edifício. Né? Então, aqui a gente tem uma vista em perspectiva, né, dos elementos que irão compor a estrutura, os perfis metálicos, as colunas. Toda essa representação ela vai servir para que os construtores, né, possam construir aquele edifício da maneira como ele foi pensado ou imaginado pelo projetista. Tudo isso se resume nessa definição mais formal de desenho técnico, que aborda tudo aquilo que a gente discutiu até o momento, né? Ou seja, ela fala um pouco essa definição fala um pouco do objetivo principal do desenho técnico, né, que é definir a forma e a dimensão de um determinado objeto, das características, né, desse tipo de desenho, que é possibilitar uma leitura precisa e isenta de interpretações diferentes ou ambiguidades, a questão de se proporcionar os dados que vão ser necessários para a fabricação e a conexão entre quem está concebendo, quem está projetando aquele elemento e o indivíduo que vai materializar. É aquilo que a gente falou no início da aula, né? Essa transferência de uma ideia do mundo abstrato para o mundo concreto. Né? Então a gente tem uma abstração, que é a fase de concepção, e aí a gente tem a materialização, que vai acontecer na fabricação ou na construção. Por fim, nós iremos falar sobre os modos de representação em desenho técnico, onde a gente vai ter basicamente dois modos mais comuns ou principais, que seriam a utilização das múltiplas vistas e das perspectivas. As múltiplas vistas, elas se caracterizam por serem um sistema que é baseado nas projeções, né, nas projeções ortográficas, e aí a gente vai abordar isso de forma mais aprofundada. E elas são bastante utilizadas porque as múltiplas vistas elas possibilitam que você tenha uma grande quantidade de informação relativa ao objeto que você está representando. Bom, nesse tipo de representação, eu vou representar um objeto, no caso aqui essa poltrona, por meio das diferentes vistas que eu posso ter dele. Então, eu vou representar por meio da sua vista de topo, né, ou vista superior, da sua vista frontal, sua vista de fundo, né, ou seja, de baixo para cima, as vistas laterais, direita e esquerda, e o fundo, né, que seria a vista oposta à vista frontal. É como se eu colocasse essa poltrona dentro de uma caixa e desenhasse nas paredes, vamos dizer assim, dessa caixa. É como se a gente desenhasse aí as vistas, né, que compõem esse objeto.
Então, na prática, que a gente acaba tendo, né, é uma caixinha onde todas as vistas do meu objeto elas vão estar representadas nessas superfícies, né? Então é um pouco como aquela brincadeira, né, de você fazer um cubo ou um dado, né, com folha de papel, né? Então você tem para cada uma dessas superfícies, né? Então eu vou ter uma representação. Tá tosco, gente, eu sei, mas assim, mais para vocês terem uma ideia do conceito, né? Então eu vou ter uma representação do meu objeto. Então, na prática, o que a gente tem aqui na vista lateral é a representação desse objeto, a projeção, né, desse objeto na superfície, né, na superfície dessa caixa. Bom, o outro processo de representação mais comum em desenho técnico é por meio de perspectivas, que tem como principal característica permitir o entendimento fácil de uma peça e principalmente a visão espacial, né? Porque no caso das vistas a gente tem uma representação bidimensional de um objeto tridimensional e na realidade no mundo real os elementos eles possuem altura, comprimento, largura, ou seja, eles possuem 3 dimensões. Tá? Então, a perspectiva, de certa maneira, ela permite que a gente tenha uma representação mais próxima do mundo real. Aqui a gente tem um exemplo de perspectiva isométrica, que é um tipo de perspectiva que permite que a gente consiga ter um entendimento espacial e volumétrico do objeto que a gente está representando e ao mesmo tempo que a gente consiga aí extrair as principais dimensões desse objeto ou desse elemento. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? A gente tem essa retificação e aí a gente tem vários cortes, né, ou várias seções, que basicamente é a remoção de parte, né, do meu edifício para que eu possa estar verificando uma parte ou um elemento específico. Né? Então no caso aqui é como se a gente estivesse visualizando o pavimento superior, aqui o pavimento intermediário e aqui o pavimento térreo. Né? E aí aqui do lado, né, aqui embaixo, a gente tem a presença, né, de uma planta baixa. Então é comum a gente ter a associação, né, de desenhos ou perspectivas isométricas junto com as plantas baixas do meu projeto. Né? Esse tipo de representação combinada ela é muito interessante porque permite que você consiga em um único desenho, em uma única prancha, trazer as principais informações que vão caracterizar aquele objeto. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês.